O presidente Trump está hoje em Ankara participando da cúpula da OTAN. E claro, vários temas sobre segurança continental e segurança do Atlântico estão na pauta. Mas um dos assuntos que estão logo em destaque, além do que aconteceu durante a noite no Irã e do que pode acontecer ainda hoje à noite, aliás, quem quiser pode conferir nosso programa anterior sobre isso, não vou repetir o tema, é algo que está no centro de tudo o que está acontecendo agora. E, de muitas formas, pode ser até mais importante do que o que está ocorrendo no Oriente Médio, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Hoje, o presidente Trump teve uma sessão de fotos e um momento de perguntas e respostas com a imprensa, ao lado de Volodymyr Zelensky. Ele disse algo bem interessante, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, temos alguém para ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Alguém com uma visão bem diferente. O Stanislav Kropivnik, que é ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e que, neste momento, está morando na Rússia. Então, ele tem uma perspectiva muito boa e única para enxergar como as coisas são vistas do lado americano e ocidental e também como funcionam do lado russo, qual é o raciocínio deles. A gente está muito animado por ter você aqui. Primeiro de tudo, bem-vindo de volta ao programa, Stas. Obrigado. Muito obrigado. Só para o pessoal saber, eu voltei exatamente há uma semana do Donbass. Passei dirigindo por toda a região, indo e voltando. Então eu praticamente atravessei a Rússia de norte a sul, ou pelo menos a maior parte dela. Certo. Então, antes mesmo de chegarmos ao que o Zelensky acabou de dizer e ao que o presidente Trump respondeu depois disso, eu queria saber se você pode nos dar uma visão do que está acontecendo no terreno, o mais neutra possível. É claro que você está na Rússia, então não dá para ser totalmente imparcial. Mas dentro do possível, qual é a verdade dessas afirmações? Porque existem duas narrativas diferentes. Uma diz que o Ocidente virou o jogo, que a Rússia agora está num impasse, que não está mais avançando, nem conquistando território. E a outra, que é a versão russa, diz não, nós acabamos de tomar uma das principais cidades no centro, estamos avançando em direção a Slaviansk e Kramatorsk, conquistamos território em Zaporozhye, em Kupiansk, em Sumy e até perto de Kharkiv. São duas histórias diferentes. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, afinal, qual delas é? Bom, a Rússia está avançando. Talvez não tão rápido quanto todo mundo gostaria, mas está avançando. E em algumas áreas, na verdade, está se movendo até bem rápido. A gente ouve há 3 anos que a Rússia está num impasse, ou que está perdendo território. Esse é o discurso padrão. Olha, só para dar um panorama rápido, em Sumy, as forças russas estão a cerca de 5 quilômetros da cidade. As unidades de reconhecimento e sabotagem russas já estão nas bordas da cidade. Elas estão se aproximando por uma floresta densa, e como a gente sabe, drones não se dão bem com galhos. Quando a vegetação está bem verde, os drones nem conseguem te ver, nem localizar para artilharia. Então é por esse caminho que eles estão avançando. A linha de frente principal fica a mais ou menos 5,5, 6 quilômetros das bordas da cidade. Dá para dizer que seria uma caminhada de 1 hora, 1h30 mais ou menos, se fosse o caso. A Rússia está avançando, mas não exatamente em direção a Kharkiv neste momento. Eles estão se movendo. Terminaram a batalha de Olchansk no inverno, começo da primavera, e agora estão avançando para tomar o canto nordeste da região de Kharkiv. Além disso, Kupiansk já foi totalmente tomada. Ainda há forças ucranianas nas bordas, nas áreas de floresta ao redor da cidade, mas a cidade em si foi completamente ocupada. E agora as forças russas estão tentando abrir caminho para avançar por ali e, desse jeito, cortar basicamente 1/5, talvez até 1/4 da região de Kharkiv. Sumy, aliás, é um ponto-chave porque é o principal centro logístico que liga Kharkov e o Donbass, vindo do norte, direto de Kiev. Se a gente olhar bem, são 5 grandes rodovias que entram e saem dali.
E por sinal foi por essa rota que veio o ataque em direção a Kursk, saindo de Sumy, porque a artilharia de Kiev também alcança a região de Kursk. Depois descendo até Krasny Liman, essa já foi tomada. Ainda não anunciaram oficialmente, estão fazendo operações de limpeza, mas já está sob controle. E Konstantinovka, essa sim já foi anunciada, foi tomada no sul. Então o que acontece é um movimento de pinça, porque entre essas áreas estão Druzhkovka, Kramatorsk e Slaviansk. E basicamente numa única estrada você tem isso. Essa é a linha final da superfortaleza defensiva que os ucranianos vêm construindo desde 2014. E aqui está o ponto principal. Também há um movimento por trás dessa linha, avançando para tentar fazer um duplo cerco. A linha russa, em alguns trechos, está a mais ou menos entre 4,5 e 5 quilômetros das bordas dessas cidades. Ou seja, eles estão num movimento de pinça. Há um ataque direto pela frente e um duplo cerco se formando. O problema para os ucranianos, nesse caso, diferente dos últimos 3 anos, é que eles não têm para onde recuar. É isso. Se você olhar além disso, quero dizer, se olhar para leste dali, toda vez que a Rússia tomava uma cidade, sempre havia outra cidade fortificada logo atrás, para onde os ucranianos podiam recuar. Mas agora é isso, senhoras e senhores. Não tem mais para onde recuar até chegarem no rio Dnieper. O que tem ali são vilas, cidades pequenas, sem fortificações, isoladas. Não existe uma linha de defesa de verdade. E isso também pesa na logística, porque o abastecimento precisa cruzar todos aqueles campos abertos até chegar nessas 3 cidades. Mais ou menos, né? É praticamente uma grande aglomeração. Mas são campos abertos e os drones voam tranquilos por ali. A Rússia tem domínio aéreo, domínio de foguetes. Dá para chamar uma missão com um míssil Iskander em menos de 10 minutos, nesse ponto. Então qualquer coisa que entrar ali vai estar passando direto pelo inferno. Então, só para confirmar se estamos falando da mesma coisa, você está se referindo a Krasny Liman, que fica aqui no norte, certo? Aqui, ó. E depois, mais ao sul, Konstantinovka, que os russos já tomaram quase toda. Não. Levaram tudo oficialmente. Eles tomaram oficialmente, certo? Tá. Então essas aqui são as cidades fortaleza. Essa é a última grande chance que eles têm. Agora, qual é a perspectiva para a Rússia conseguir tomar? Porque eu vi, num dos blogs militares russos outro dia, que eles acham que isso pode levar até 1 ano, talvez mais, porque dizem que é realmente uma fortaleza. Qual é a sua avaliação? É uma fortaleza. Com certeza é uma fortaleza. Mas se você for para o sul do ponto amarelo, tá vendo aquele pontinho vermelho? Um pouquinho mais para a esquerda. Desculpa, Deport. Tá vendo aquele pequeno punhal apontando para cima, bem ali no meio da tela? Aquilo é o avanço para o norte. Então eles estão subindo. Vão subir fazendo um movimento duplo de cerco por trás dessas 3 cidades. Vão atacar direto pelas estradas e também cruzando os campos. Então tem um movimento de pinça vindo de Krasny Liman em direção a Slaviansk, que fica a mais ou menos 14 quilômetros, descendo. A artilharia, os drones, eles têm tudo logo abaixo. Dá para ver a cidade de Slaviansk a partir de Krasny Liman. E tem outro movimento de pinça subindo de Konstantinovka em direção a Druzhkovka. E ainda tem uma pinça vindo por trás, fechando o cerco. Isso vai cortar as linhas de suprimento deles. E olha, dá para imaginar que as tropas de drones estão bem na beira daquela linha vermelha, lançando drones que alcançam 30, 40 quilômetros para dentro. Quer dizer, drones FPV. Então, sim, você pode ter as melhores fortificações, mas se não consegue alimentar suas tropas, se não consegue levar munição e nem tirar os feridos, em resumo, você está ferrado. E eles também estão. Não tem para onde recuar, só campo aberto. E quando chegar o inverno, quer dizer, quando vier a temporada de lama, no fim de setembro, começo de outubro, eles não vão conseguir fazer logística nenhuma, de jeito nenhum. Porque a única forma de trazer suprimentos vai ser por estradas pavimentadas,
E essas vão estar cobertas por drones e artilharia naquela altura lá em New York. Entrar por aquela direção vai ser um problema. Então eles têm grandes dificuldades. Espero que o Zelensky mantenha bastante tropa lá para um bom cerco. Eles costumam fazer isso. Ficam tempo demais num lugar que já deviam ter abandonado. Sim, os ucranianos vêm fazendo isso desde 2014. É o procedimento padrão deles. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente já falou sobre as táticas e sobre como está o cenário ali na linha de frente, especialmente na região de Slaviansk e Kramatorsk. Qual é a sua observação e o seu entendimento sobre as tropas russas? Porque um dos temas recorrentes desde o início da guerra é que a Rússia estaria perdendo cerca de 35 mil soldados por mês, mortos em combate, e que não conseguiria sustentar isso por muito tempo, e que o moral das tropas está baixo. Qual é a realidade no terreno? Olha, o maior medo que eu ouvi, desde os generais até a infantaria de linha, é que acabe surgindo algum tipo de acordo. A maioria dos soldados russos teme isso. Eles querem encerrar a guerra, mas querem encerrar com a capitulação da Ucrânia. Quer dizer, o moral está alto, relativamente alto. A guerra se arrasta, sim, mas o exército está avançando. Tem também Orekovo, no sul, que está praticamente cercada por 3 lados e já isolada por drones e artilharia. Então, em todas as direções as forças russas estão se movendo. Os ucranianos têm feito contraofensivas bem limitadas em diferentes áreas. E às vezes eles até conseguem tomar um bom pedaço de terra, mas não conseguem manter, porque perdem muita gente e muito equipamento. Eles simplesmente não ligam para quantos morrem. O que eles querem é uma vitória de propaganda. Sabe, eu vi uma entrevista interessante num site ucraniano com um veterano de lá, e ele fala na lata. Perguntam para ele, você quer lutar pela Ucrânia? E ele responde, de jeito nenhum, eu nunca vou lutar por esse país. O Zelensky não matou só a minha companhia, ele acabou com o meu batalhão inteiro, só para tirar umas fotos com uma bandeira. Mandaram eles fazer praticamente um ataque suicida. Tiraram as fotos com a bandeira e depois... Enfim, ficou por isso mesmo. Sobreviva como puder. E como a gente disse, a maior parte do batalhão dele foi dizimada. Então esse é o tipo de inimigo que você está enfrentando. Um inimigo mais preocupado com relações públicas do que em preservar a própria força de combate. Pois é, a Rússia, de leste a oeste, são mais ou menos 5,5 km, 6 km. E eles vêm avançando desde fevereiro. A Ucrânia lançou uma grande contraofensiva nessa região, mas ela foi destruída bem rápido, lá no começo de fevereiro, naquela época, em direção a Huliai-Pole. Então eles vêm entrando, e aliás essa é a última cidade fortificada nessa área até Zaporizhia. Tem um monte de vilarejos pequenos, mas não tem linhas de fortificação. Então eles estão com muitos problemas. Será que poderiam lançar algum tipo de contra-ataque suicida, meio idiota? Provavelmente só para fazer barulho. Mas nesse ponto, a Rússia tem uma reserva de 350 mil soldados só esperando. E eles têm feito um rodízio. O que eles fazem é girar os batalhões. Um batalhão fica de 3 a 6 meses na linha de frente. Depois sai para descanso e reorganização. Mas esses caras já foram testados em combate e sabem lutar. Aí entra o próximo batalhão, ainda verde, e passa pelo mesmo processo. É uma rotação constante para manter o nível de preparo em combate e deixar as tropas sempre descansadas. Daqui a pouco, eu vou mostrar um comentário do Zelensky sobre como, segundo ele, a tecnologia está mudando a natureza do conflito nas linhas de frente. Mas antes disso, você vai poder comentar o que ele disse. De qualquer forma, não há dúvida de que o lado ucraniano elevou bastante o nível tecnológico, com drones e outros tipos de recursos. Ainda assim, continua sendo uma guerra. Continua lenta, porque os ucranianos conseguem levar poder de fogo letal contra o lado russo. Então, qual é a dimensão, se é que dá para caracterizar de alguma forma, das baixas russas?
porque a afirmação é de que o número é bem alto. Bom, pelo que eu consigo estimar, e não posso dizer tudo o que sei, mas a proporção mudou bastante. Depende da região também, claro. Antes era mais ou menos de 8 ou 9 para 1, e agora está em torno de 3 para 1. E eu estou falando de mortos ucranianos em relação a mortos russos. Para entender melhor, eu tenho um amigo que fazia parte de um batalhão de assalto. Ele foi ferido na perna e, depois que saiu do hospital, foi transferido para uma unidade de evacuação de campo de batalha. E isso não quer dizer evacuar os feridos, e sim os mortos. Eles entram para limpar o campo de batalha. Ele me contou que, logo ao sul de Kupiansk, havia uma área de combate quase estacionária, até que as forças russas avançaram. E ele disse, a gente esperava ver muitos dos nossos mortos. Ele falou assim, não, é 1 para 10. 10 ucranianos caídos por todo lado, para cada russo. E isso acontece porque o nível de preparo do exército ucraniano desabou. Simplesmente não tem gente suficiente. E esses caras que eles estão tirando das ruas, literalmente muitos deles aprendem só o lado que atira de um fuzil de assalto e pronto, isso já basta. E lá vão eles. Servem para um ataque, especialmente os mais velhos, doentes ou alcoólatras. Eles estão jogando tudo o que tem. Eu tinha outro amigo que estava lutando lá em Kharkiv. O exército russo desceu para o sul, tomou as posições mais altas e se entrincheirou. Ele me disse, na frente das nossas posições de combate, tinha um campo com uns 2 quilômetros gura. É como se a gente nunca tivesse realmente atirado nos ucranianos. Eles chegavam de carro, deixavam soldados de infantaria e esses caras saíam correndo pelo campo. A artilharia deles acabava com todos. Eles não chegavam nem na metade do caminho. Quer dizer, 2 quilômetros é muita coisa para correr num campo aberto, totalmente exposto. Ele disse não. A artilharia só entre os canhões 152, os 120 e os morteiros 82 estavam simplesmente despedaçando eles. E aí vinha outra onda e mais outra e mais outra. Eles tentavam avançar para enfraquecer as tropas russas e depois trazer a infantaria motorizada. Mas em algumas áreas, como eu disse, ele falou que de lá eles quase nunca tiravam. E eram só os ucranianos. Basicamente, ataques suicidas do Banzai. Isso usar isso aí. Certo, desculpa. Tudo bem, tivemos alguns probleminhas com o sinal aqui. Perdemos você por um instante. Vamos então ouvir esse trecho, porque já que você percorreu toda a região e viu de perto o que está acontecendo, eu queria a sua avaliação sincera sobre essa afirmação do Volodymyr Zelensky, de que a natureza do conflito mudou e que agora está se movendo a favor da Ucrânia. Eu não sei quais são as condições que o Putin quer agora para essa paz. Eu não acho que elas estejam mudando de forma alguma, porque lá no começo da guerra, em grande escala, ele estava mais forte. E agora eu acho que ele está perdendo a iniciativa no campo de batalha. Acho que o exército dele está. Mas é por isso que eu acredito que por causa das tecnologias, porque agora não é mais uma questão de quantidade de pessoas. O nosso povo heróico é muito importante. Claro, mas hoje não se trata só do número de pessoas. Antes de tudo, é sobre pessoas e tecnologia. Pessoas com tecnologia. Agora eu acho que a gente está dando passos melhores, passos tecnológicos mais à frente do que a Rússia, talvez até mais rápidos, porque eles também produzem muitas coisas diferentes, duras, fortes contra nós, mas a gente é mais rápido. E é por isso que eu acho que agora a iniciativa passou para as nossas mãos, não? Você viu alguma evidência disso? A iniciativa passou para o lado ucraniano? Eles tiveram um pequeno impulso de iniciativa usando, não eram drones ucranianos, eles estavam usando os drones da Palantir,
que caçavam veículos de transporte. Bom, os drones da Palantir, nos primeiros 80% da carga, procuravam algo que parecesse uma base militar. Nos últimos 20%, atacavam qualquer coisa que se movesse. As áreas, eles conseguiram suprimir a rodovia entre Mariupol e Rostov e em Luhansk e Donetsk, onde eu estava dirigindo. Eles estavam por toda parte. Mas o exército russo acabou evoluindo para um estilo meio Mad Max para derrubar esses drones. O que eu quero dizer com isso é que eles pegaram várias dessas vans pequenas chamadas bukhankas e também carros hatchback, qualquer coisa que tivesse porta traseira. Eles tiraram a parte de trás das caminhonetes e montaram basicamente uma torre de metralhadora, tipo aquelas usadas em veículos técnicos, com uma metralhadora média em cima. E é isso que estão usando agora para escoltar os caminhões militares. Tem pelo menos um desses veículos técnicos acompanhando cada caminhão na estrada. E eles são muito eficientes para derrubar esses drones voluntários. Os drones da Palantir são relativamente silenciosos. Já os outros drones que os ucranianos usam... Olha, eu já vi alguns voando na minha direção e você acha que estão bem em cima da sua cabeça e, de repente, kabum, ele é abatido por um míssil da Palantir. E o drone está meio quilômetro de distância, mas o som parece que está bem em cima de você. É incrivelmente alto. A maioria dos drones que a Ucrânia usa vem de lá, e a maior parte deles é produzida em diferentes partes da Europa. O drone Hornet é bem mais silencioso, mas ainda assim não é totalmente mudo. E esses veículos tipo Mad Max, sabe, os técnicos, são muito bons em derrubar esses drones. O problema é que os carros civis, claro, não têm escolta. Então, quando a gente estava dirigindo para lá, me avisaram. Entre o nascer do sol e as 9 da manhã é quando eles estão realmente caçando. Eles atacam qualquer coisa. Tinha muito carro na estrada, sabe, nas rotas que eu costumava usar, perto das linhas de frente. Mas agora não dá para chegar até lá. Ninguém tem permissão para ir para frente nesse momento. Tem drones demais, mesmo a pé, estão tentando reduzir ao máximo o movimento de pessoas. Carros, então, simplesmente não passam. Mas nas áreas por onde eu tenho passado, ali onde tem um tio e uma tia que moram em Yazinovata, naquela região entre Gorlovka e Yazinovata, são mais ou menos 20 quilômetros de estrada, uns 12 milhas. Lá 6 carros civis foram atingidos e todos os ocupantes morreram, tudo isso em cerca de 5 dias. Então eles tiraram todo o tráfego de lá. Mas há unidades russas de combate a drones que chegaram e estão trabalhando intensamente nisso. E na última tentativa do Zelensky contra Moscou e a região, tentando algo por causa da cúpula, eles lançaram cerca de 420 drones. 36 conseguiram entrar na província de Moscou, que aliás tem o tamanho da Suíça, e Moscou fica bem no meio dela. Então, nenhum desses drones realmente chegou a Moscou. Todos foram derrubados. As defesas contra drones estão crescendo bem rápido e estão melhorando. Mas olha, ainda tem muito a fazer. Aquela estrada, por exemplo, devia ter sido protegida, devia ter uma rede de segurança. A estrada de Mariupol até Rostov, interessante, mas não tinha. Estão instalando agora, só que infelizmente não foi feito antes como deveria. No geral, é um processo de adaptação. Mas vou te dizer uma coisa. Eu estive em laboratórios de drones russos, não muito longe da linha de frente, e a Rússia reorganizou completamente suas tropas de drones. Antes disso, basicamente, cada pelotão, cada companhia, tinha sua própria seção de drones. Tinha todo tipo de equipamento, sabe? O que os voluntários traziam, o que o pessoal conseguia comprar por conta própria, e por aí vai. Agora eles têm batalhões de drones organizados, com diferentes companhias especializadas, umas em reconhecimento, outras em drones kamikaze ou que lançam granadas, e também drones de reabastecimento. São unidades bem especializadas, e eles têm laboratórios. Se alguém tem uma ideia maluca, é só ir até a impressora 3D, desenhar o drone que quer, as peças, imprimir, testar ali mesmo no campo. Não precisam ir muito longe. E se dá certo,
Os projetos são enviados para a retaguarda, para as fábricas que estão produzindo dezenas de milhares de drones, centenas de milhares. Então isso vem de um processo de baixo para cima, que funciona muito melhor do que aquele caso em que um engenheiro numa fábrica pensa: tive uma ideia, mas nunca estive no campo de batalha, vamos tentar isso. Aí quando a ideia finalmente chega lá, alguém testa, alguém da empresa aparece e diz: isso não funcionou, vamos voltar. É um processo muito demorado. Mas quando você tem os caras que vivem isso todo dia, e eles mesmos estão redesenhando esses drones para funcionar do jeito que precisam, do jeito que faz sentido naquele momento, porque a tecnologia muda o tempo todo, esses drones também têm que mudar. É uma corrida impressionante. Yeah. And correct me if I'm wrong, but let's just take a snapshot of say, the last 6 months. It's my observation from a very great distance, and I'd love your view from up front in the sound of the rotor blades themselves. It seems like there is a very rapid. Parece que existe um ciclo muito rápido de inovação, resposta, nova inovação, contra-resposta e assim por diante. Às vezes isso acontece em questão de semanas ou até de um mês. E se você não faz mudanças imediatamente, já fica 3 etapas para trás. Como você tem visto isso acontecer dos dois lados dessa disputa? Com certeza, com certeza. Mas olha, só para todo mundo entender, os drones hoje são como as metralhadoras de 1914. Eles pararam todo o avanço. Depois vieram os aviões, depois os tanques, e de repente o movimento voltou a acontecer. Os 3 lados, vamos falar dos 3 lados, Rússia e Estados Unidos estão desenvolvendo sistemas de armas de pulso eletromagnético em larga escala, baseados em micro-ondas. E os chineses já mostraram 3 caminhões desses no último desfile militar. Essas armas podem eliminar a capacidade de supressão de área, porque agora os lasers que conseguem destruir um drone em meio segundo, derretendo ele completamente a até 5 quilômetros de distância. Mas o problema é que eles só conseguem atingir um alvo por vez. E se você tem 30, 40 alvos vindo de uma área muito ampla, aquele drone, aquele laser, já era. Não vai dar conta de tudo isso. Mas agora está surgindo algo novo, ainda em fase de testes, e a expectativa é que avance dos testes de campo para testes em combate. Porque a China gosta de passar qualquer novidade para a Rússia também, para ver como funciona. E claro, todo mundo faz isso dos dois lados. Essa é uma arma de supressão de área. É um sistema de armas capaz de neutralizar qualquer coisa eletrônica. Não importa se está operando por sinal de rádio, não importa se está conectado por cabo. Isso vai queimar qualquer transistor, qualquer chip que ele tiver dentro. Quer dizer, dá para blindar um drone, mas aí ele não vai conseguir voar. E também não dá para colocar armamento nesse drone. Essa é a realidade do que está chegando ao campo de batalha. Eu acho que, se a gente vir isso sendo testado no ambiente de combate até o fim do verão, talvez no outono, isso pode mudar radicalmente o campo de batalha, voltando a algo mais parecido com o que era antes, permitindo pelo menos uma guerra de manobra limitada. Os drones não vão desaparecer, isso é fato. A gente precisa encarar isso. Mas esse domínio absoluto dos drones também não vai durar para sempre. No fim das contas, eles ainda são eletrônicos, certo? Certo. Então vamos sair um pouco do nível tático e operacional e subir para o nível estratégico. Porque o presidente Trump também fez comentários hoje sobre para onde a guerra está indo, do nosso ponto de vista. Fizeram uma pergunta para ele e depois o secretário de Estado, Marco Rubio, entrou na conversa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E ataques às fábricas militares russas e a todas as refinarias, e eles ficaram sem combustível. Marco, por que você não responde isso? Afinal, você está bem no meio dessa história. Sim, acho que o que você está falando é sobre a capacidade da Ucrânia de atingir alvos bem dentro da Rússia e realizar ataques. Acho que essa é uma das dinâmicas que mudaram nessa guerra nos últimos meses.
Os russos estão tendo mais dificuldade para defender o próprio espaço aéreo. E o que a gente espera é que isso abra espaço agora para negociar o fim dessa guerra. É uma escalada, sim, mas também é uma escalada que pode ajudar a levar ao fim do conflito. Isso já é bom o bastante. Algumas coisas. Primeiro, é evidente que há mais sucesso do lado da Ucrânia, com o apoio do Ocidente, que tem conseguido atingir áreas mais profundas da Rússia e alvos mais sensíveis. A Rússia ainda consegue interceptar uma grande parte desses ataques, mas o volume é tão grande que alguns continuam passando e, às vezes, causam ataques de grande repercussão, como em São Petersburgo ou Omsk, há alguns dias. O que você pode nos dizer sobre, sem rodeios, as capacidades do lado russo e por que há mais avanços do lado ucraniano? Bom, antes de tudo, se o Rubio ou o Trump acham que isso vai levar a negociações, eles estão completamente fora da realidade. Sério, é melhor largar o cachimbo e cair na real. Eles não têm noção do que estão falando. Mas, com a devida... Desculpa, quero separar essa parte porque ela precisa ser tratada à parte. Primeiro, quero olhar para a questão da capacidade física. Olha, tem um ponto interessante aí. Não dá para dizer que há uma escassez propriamente dita. Tem combustível. Sim, na semana passada mesmo, voltei de uma viagem de mais ou menos 2.500 quilômetros pela região. Nas grandes cidades, tem combustível. Talvez a cada 2 postos um tenha. Existe estocagem, e isso realmente tem impacto. Algumas empresas estavam guardando combustível e revendendo no mercado negro. Teve vários problemas grandes com isso. Agora eles começaram a limitar, ou estão liberando só uns 20 ou 30 litros por vez, ou não estão deixando as pessoas levarem galões. Teve hora que bem na minha frente um cara parou, abriu o porta-malas do Jeep ou do SUV e tinha uns 5 galões grandes lá dentro, tentando encher todos. E é isso. Mas nas cidades também teve gente abusando nos preços e acho que o governo começou a prestar atenção nisso. Eu vim pelas rodovias e tá bem mais difícil achar combustível. Ainda tem, mas você precisa se preparar para ficar pelo menos mais 1 ou 2 horas na fila para conseguir abastecer. Agora, os postos pequenos, de beira de estrada ou de lugares mais afastados, não vão ser reabastecidos tão rápido quanto os das grandes cidades, por motivos óbvios. Certo, claro. Mas e quanto à capacidade física desses drones de realmente passar? Eu queria analisar essa parte. Certo, só uma coisa para encerrar. A Rússia, sem combustível, comprou 400 mil toneladas de combustível da Índia, que na verdade é feito com petróleo russo. E os europeus estão rindo disso, dizendo, olha só, os russos têm isso agora. O curioso é que sim, mas essas 400 mil toneladas não vão mais para a União Europeia. E também não vão para a Ucrânia, porque a União Europeia está redirecionando essa parte do combustível para a Ucrânia. Então, em mais ou menos 3 semanas, na verdade, um pouco menos, umas 2 semanas, quando a próxima leva de navios-tanque não chegar à União Europeia, porque agora eles foram para a Rússia, a Índia não vai ter escolha. Ou vende para a Rússia, ou fica sem petróleo. É mais ou menos esse tipo de situação. Sim, vai haver muito mais dificuldades na frente ucraniana quando eles começarem a ficar sem combustível. Os drones, sim, alguns estão conseguindo passar aqui e ali. O problema é que, para ser bem franco, a Rússia é enorme. E quando você tem mapeamento por satélite, quando tem mapeamento aéreo vindo dos Estados Unidos, nesse caso dá para encontrar rotas de aproximação. Sempre dá para encontrar rotas de aproximação. Também há dúvidas se alguns desses drones não estão decolando do Cazaquistão. A gente sabe que tem drones decolando da Letônia, da Estônia e possivelmente da Finlândia. Na verdade, Volkov e Lexus, que são 2 trotes. Bom, na verdade eles nem são exatamente trotes. Eles são algumas das pessoas mais inteligentes que você pode encontrar. Eu participei de um dos programas deles uma vez como convidado e estava conversando com eles.
Perguntei, como é que vocês conseguem fazer essas pessoas contarem tudo? Qual é o segredo? E eles disseram, não tem segredo. Eles querem um monólogo. São como vilões ruins de filme do James Bond. Eu sou tão superior e inteligente. Deixa eu te contar esse monólogo de 20 minutos sobre meus grandes planos. Sabe, vários políticos europeus e alguns americanos já fizeram isso. Eles só querem um monólogo. Querem mostrar para todo mundo quanto são brilhantes. Eles simplesmente começam a falar e disseram, é só cutucar um pouquinho e pronto. Eles disparam a falar e contam tudo. E eles ligaram para o assessor militar do ministro da Defesa da Estônia e o cara simplesmente começou a falar, dizendo que eles estavam fingindo ser da Rada, o parlamento ucraniano, tipo, sim, estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que seus drones decolem do nosso espaço aéreo, por aí vai, abrindo o jogo completamente. Obrigado. Isso, na prática, é um motivo de guerra para atacar a Estônia, porque a Estônia agora faz parte desse conflito, admitido por... Bom, tá certo, não é um funcionário do governo, mas é o assessor militar do ministro da Defesa. E ficou bem claro por causa disso. Então, sim, tem problemas aí. O Vladimir Putin até agora escolheu não expandir o conflito nessa direção. Mas há uma dúvida real. Se o governo sabe disso ou não, eu não sei. Quer dizer, é uma fronteira de 5.000 quilômetros. É uma fronteira enorme. É bem difícil cobrir tudo. Então, existem essas questões. E que impacto isso tem na população russa? Porque nos primeiros 3 anos, mais ou menos, da guerra, isso quase nunca acontecia. Só um ataque isolado aqui e ali. Agora está ficando mais frequente, mais espalhado, e alguns desses ataques são pelo menos visualmente enormes, com colunas de fumaça e tudo mais. Que impacto isso tem nas pessoas? Porque há 2 coisas que o Ocidente espera. Uma é que o povo diga, como assim? Isso está acontecendo agora? A gente está pagando o preço. Não é só a Ucrânia. Tá bom, Vladimir Putin, acaba com essa guerra e para com tudo isso. A outra possibilidade é que as pessoas digam, tá certo, Vladimir Putin, pisa no acelerador, já estamos de saco cheio disso. O que está acontecendo de fato entre a população? Ou é uma mistura das 2 reações? Quer dizer, vai ter gente gritando, por que isso está acontecendo? Mas a grande maioria das pessoas está vendo isso como uma crise existencial. Sabe, toda aquela russofobia em tempo integral, todo o ódio contra os russos que explodiu em 22 e 23, todo mundo aqui viu isso, todo mundo aqui ouviu isso. Muita gente ficou em choque com aquilo. E agora olham para o Ocidente como, sabe, esse tipo de gente. E ouvem o tambor batendo, a gente quer guerra, a gente está se preparando para a guerra, a gente vai ter guerra, vamos destruir a Rússia. Vamos dividir o país em 40 pedaços. Tudo isso é ouvido aqui. Não tem, sabe, cada declaração absurda que vem desses líderes europeus em especial é ouvida aqui. E as pessoas já entenderam que isso é basicamente uma luta até o fim. E você não, potências nucleares, não, deixa eu reformular. Potências nucleares não perdem guerras existenciais. Elas exterminam todo mundo ao redor. Se chegar a esse ponto, não vai existir mais Europa. Não vai sobrar um continente europeu vivo. Se essas pessoas do lado europeu entendem isso ou não, eu acho que não. Elas se afundaram tanto nessa narrativa que perderam qualquer traço de sanidade. O Kremlin, você sabe, está apostando no colapso interno desses governos. Mas a maioria das pessoas, especialmente os militares, quer ataques profundos. Chega de bater na Ucrânia. Está na hora de levar a guerra para casa das pessoas que realmente querem essa guerra. Querem guerra? Então vão ter guerra. É isso que os militares querem. E é isso que muita gente civil também quer. Comecem a atacar a Itália. Comecem a atacar a Estônia. Comecem a atacar a Alemanha. A Rússia, por exemplo, tem agora um motivo claro para agir contra a Itália. Eu estive em Starobitsk nessa viagem, fui até lá. E não foram só 2 prédios, não. Eles destruíram um quarteirão inteiro, 16 drones. E antes disso ainda vieram os drones de reconhecimento. E esses drones, olha, estamos falando de drones de 4 metros de comprimento.
Esses são drones do tamanho de um avião pequeno, tipo um Cessna. Está estampado nos motores e em tudo. Feito na Itália, feito na Itália, feito na Itália. E isso passou no noticiário. Tá aí, feito na Itália. Então aquela fábrica italiana ali, se fosse qualquer outra pessoa no poder agora, aquela fábrica já teria virado uma cratera. E para ser sincero, talvez devesse ser uma cratera. O que estão produzindo lá está matando crianças russas. Os Estados Unidos não tolerariam isso. Meu Deus, os Estados Unidos queimariam o México até o chão se o México estivesse fornecendo, digamos, para o Canadá e o Canadá fizesse algo assim. Então, nesse ponto, o que acontece é que a população só fica ainda mais irritada como um todo. E dá para sentir essa raiva no ar. Então, isso meio que volta para o que você começou a responder agora há pouco, naquele último trecho que eu acabei de mostrar, em que o Marco Rubio diz algo como: olha, tudo bem, fazermos esses ataques mais profundos dentro da Rússia, porque isso vai forçar eles a reavaliar e voltar para a mesa de negociações em condições melhores. O que você acha disso? Olha, eu não tinha certeza se o Peskov realmente disse o que disseram que ele disse, mas ele repetiu isso para outro jornalista. Isso é uma guerra. Não houve uma declaração formal de guerra, mas quando o governo começa a falar, já não parece mais que estão falando de uma operação militar especial. Quando o porta-voz do presidente diz, sabe, isso é uma guerra, as coisas seguem numa direção só. Entenda o Ocidente isso ou não. Quero dizer, o Marco Rubio, que admitiu ao vivo para a imprensa que isso é uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia, ele admitiu isso há um ano. Queira ele voltar atrás ou não, talvez não tenha sido a coisa mais inteligente de se dizer para a mídia, mas sabe, todo mundo ouviu. Não foi um mal-entendido. E de novo, o ritmo dessa narrativa é constante. Todo mundo está vendo isso. Todo mundo entende muito bem que os HIMARS são disparados por americanos, com alvos escolhidos por generais americanos. São operados por mercenários e guiados por satélites dos Estados Unidos. E olha, eu venho dizendo isso desde 23. Aí o New York Times confirmou tudo em dezembro de 24, quando publicou um artigo que deixou tudo bem claro, preto no branco. São generais americanos que escolhem os alvos dos HIMARS, inclusive ataques contra civis. E todo mundo vê isso, quer dizer, tem que estar cego para não ver. Não é exagero, como eu disse, eles destruíram um quarteirão inteiro. Acabaram com uma casa particular, um restaurante e também com um centro de artes para crianças em idade escolar. Eles destruíram o dormitório, o prédio administrativo e escolar, aquele com paredes de quase 60 centímetros de tijolo antigo. Sinceramente, me surpreende que só 21 crianças tenham morrido e 40 tenham ficado feridas, muitas delas agora inválidas. O estrago nesse prédio é simplesmente inacreditável. Todo mundo vê isso. A raiva está no limite. E olha, o pessoal falando que talvez seja a hora de começar a usar armas nucleares está ficando cada vez mais alto. E não é só entre o povo, tem cada vez mais gente da elite pensando assim também. Então o Rubio, se ele realmente acredita no que está dizendo, precisa ser substituído o quanto antes. Ele é totalmente incompetente e um idiota. Eu simplesmente não sei como dizer de outro jeito. Ele claramente não entende seus adversários, nem a mentalidade deles. Vamos dar uma olhada nessa linha de raciocínio que você está seguindo, porque é justamente aí que está a esperança. É a esperança do Zelensky. É também a da União Europeia. A Ursula von der Leyen, anteontem, ou talvez tenha sido ontem, disse algo como: sim, queremos manter a pressão e o custo para a Rússia. Levar isso para o público, para que as pessoas vejam o que o lado ucraniano tem sofrido e assim tenham uma posição melhor na hora de negociar. Há alguma perspectiva de que, bom, na verdade, você meio que já respondeu isso agora há pouco. Você disse que isso só está deixando as pessoas mais irritadas. Mas então, qual é a consequência disso?
Por que será que os russos realmente vão fazer o que você acabou de mencionar e atacar algum alvo na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, que estão fornecendo essa munição? Ou será que a Rússia vai continuar apenas aguentando firme e dizendo não, a gente vai continuar até desgastar tudo, até que daqui a 1 ano, 2 anos, finalmente colapse e avance até onde for a linha deles, seja o Dnipro ou qualquer outro lugar? Qual dessas duas situações você acha mais provável? A Rússia vai continuar resistindo e nunca fazer o que você sugeriu. Sabe, aliás, quanto a von der Leyen, que o povo russo saiba como é. Pois é, a gente sabe como é desde 2014. E meus parentes, eu sou de Lugansk originalmente, meus parentes estão sob fogo desde 2014. E muita gente tem parentes naquela região. Então sim, o povo russo sabe como é. Eles sabem como foram esses últimos 12 anos. E agora os ucranianos estão finalmente descobrindo como é. Nossos filhos vão para a escola, os filhos deles ficam em abrigos e porões. Eles estão lá e os bebês russos riem enquanto fazem aquelas coisas horríveis. Eles costumavam postar tudo isso por aí. Então sim, as pessoas viam isso o tempo todo. Os ucranianos acharam engraçado. Agora não acham mais. Bem-vindos à realidade. Sabe, tudo tem um preço kármico por tudo que você faz. Quer começar a se ajoelhar diante de Melnik, Bandera e Shukevich? Vai ter um preço a pagar. E é esse o preço. Na verdade, os hackers, um grupo chamado MASH, invadiram e conseguiram uma lista completa de nomes do Ministério da Defesa. São 2,4 milhões de ucranianos mortos e desaparecidos neste momento. Ucranianos, 2,4 milhões. É isso. E parece uma estimativa bem realista pelos arquivos que eles conseguiram. E ainda tem que considerar mais 1,5 milhão de inválidos. Na verdade, a coisa mais absurda que eu vi foi 500 mil de indianos, paquistaneses e africanos que eles trouxeram como força de trabalho. Chegaram a aparecer fotos de indianos ajudando grupos de recrutamento a arrastar outros ucranianos das ruas direto para o moedor de carne. Então, sabe, essa é a realidade no campo de concentração de Zelensky. Nesse ponto, essa luta só vai seguir numa direção. E ela está evoluindo. E como disseram ao Zelensky, o acordo que ele tem hoje é o melhor que vai conseguir. O de amanhã vai ser pior. Pelo que parece agora, o Kremlin está rangendo os dentes. Vai fazer o jogo defensivo na aviação e continuar avançando no campo de batalha. Então é assim que as coisas estão agora. Mas sabe, pode bastar um único grande ato terrorista para essa conta mudar completamente. E os ucranianos parecem estar ajudando e cometendo o máximo de atos terroristas possível. Aliás, eles atingiram 3 ônibus bielorrussos em apenas 2 semanas. O primeiro tinha um time de futebol infantil a bordo. Eu só não entendi a idade das crianças. Uma das testemunhas disse que a gente tinha acabado de colocar um desenho para eles quando o drone chegou e atingiu o ônibus. Matou a esposa do técnico, que estava grávida, deixou 2 adultos e 4 crianças no hospital, e depois ainda atingiram mais 2 ônibus. Ao mesmo tempo, aliás, estão ameaçando começar a fazer ataques com drones na Polônia. Chega de MiG-29, porque olha, a gente está lidando com cães raivosos. Tem viciados em cocaína no comando de um governo. Cães raivosos completamente fora de controle. Eles atacaram a Hungria, atacaram a Polônia diretamente e mataram poloneses. Atacaram a Hungria de novo. Atingiram refinarias de petróleo na Hungria, na Eslováquia e na Romênia. Acertaram um navio grego. Eu tenho acompanhado o que parece ser o combustível vindo da autoridade do Cáspio. A Chevron tem 50% do Cazaquistão e a Lukoil tem uns 5% disso. Os navios turcos, eles pegaram um cortador turco. Destruíram Constantinopla, o porto de Constantinopla. Aqueles 4 drones que eles deveriam controlar, tem muitos drones indo em direção ao fertilizante. Desculpa, não sei se você está me ouvindo.
A sua conexão está travando bastante agora. Eu quase não consigo te ouvir. Gary, você tem aquele trecho de áudio do Marco Rubio? Você chegou a ver a mensagem que eu mandei? Aquela em que ele disse que a gente escolheu um lado. Se você tiver aí, coloca pra gente. E se não der pra achar rápido, tudo bem, não tem problema. Mas o presidente Trump entrou no cargo dizendo que ia resolver isso em 24 horas. Aí tivemos todas aquelas reuniões, o Zelensky foi à Casa Branca e depois veio aquela explosão em fevereiro daquele ano. Depois tivemos Anchorage, no Alasca, e alegaram que a gente tinha algum tipo de acordo geral que acabou não indo para frente. E aí agora, faz mais ou menos uns 10 dias, o presidente Trump voltou a dizer, acho que estamos bem perto. No dia 4 de julho, ele disse que falou ao telefone com Zelensky, falou também com Vladimir Putin, teve uma conversa de mais ou menos 90 minutos. Foi uma boa conversa. Ele disse, acho que vamos conseguir encerrar isso. Vamos chegar a uma solução. Acho que estamos realmente perto. Mas umas 3 semanas antes disso, o Marco Rubio, deixa eu ver, não estou vendo aqui, ele apareceu e disse, a gente escolheu um lado, e não é o lado da Rússia. Estamos mandando coisas para a Ucrânia. Continuamos prontos para desempenhar qualquer papel que pudermos nesse esforço de buscar a paz, porque acreditamos que a guerra na Ucrânia, uma guerra devastadora, não tem solução militar. Ela só pode ser resolvida por meio da diplomacia. E até agora isso não tem dado resultado. Eu diria que ainda há muitos desafios em andamento. Dito isso, vamos ser claros. Para ser justo e franco, nós não somos mediadores imparciais nessa guerra. Nós não fornecemos armas para a Rússia. Só fornecemos armas para a Ucrânia. Nós não impomos sanções à Ucrânia. Só impomos sanções à Rússia. Então sim, tomamos claramente um lado. Continuamos vendendo armas para a Ucrânia, aliás, por meio do programa Pearl, sem qualquer interrupção por causa do que acontece no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. E veja, nós adoraríamos ver essa guerra chegar a um acordo negociado. Mas neste momento as perspectivas não parecem muito boas. Então, como é que a gente vai de 4 de junho, com o Rubio dizendo, escolhemos um lado e não é a Rússia, para 4 de julho, com o presidente Trump dizendo, ainda estamos tentando ser meio que um mediador. Como isso está sendo recebido na Rússia? Provavelmente, o memorando de entendimento está indo tão bem quanto o que está acontecendo agora no Irã. Esse é o procedimento padrão, é o que der no momento. Não existe um plano concreto. Eu não acho que o Trump tenha plano nenhum em nenhuma dessas frentes. Ele só mantém as coisas andando de um jeito ou de outro. E pelo lado de Moscou, eu acho que eles já desistiram das negociações. Tentaram por 1 ano e meio. Isso já ficou cansativo. Serviu para dar um pouco mais de tempo para os ucranianos. Lá em março de 25, quando Trump falou com Zelensky ou com Moscou, aquilo deveria ter sido o ponto central dessas negociações. Quando uma das partes claramente não tem controle, sabe? O Congresso americano deu mais 9 bilhões de dólares para a Ucrânia. O Pentágono acabou de transferir mais de meio bilhão. O Starlink continua funcionando. O fluxo de informação continua. Claramente nada mudou. Então, qual é o sentido disso tudo? Eu tô te ouvindo. Mas acho que o nosso sinal tá ficando bem fraco. Tá chegando só metade do que você fala. Então acho melhor a gente encerrar por aqui por enquanto. Muito obrigado por ter participado. Mas no fim das contas, não parece nada bom para nenhum tipo de solução diplomática, por mais que o Marco Rubio diga o contrário. Tudo indica que isso vai ser resolvido no campo de batalha, como antes. Agradeço de novo por ter vindo, espero te receber de volta em breve. E desculpa por termos perdido a conexão. Mas a gente se vê ao meio-dia de hoje. Temos o Larry Johnson de volta com a gente. E pode acreditar, ele vai comentar bastante. Ele tem muitas fontes no Oriente Médio, muita coisa acontecendo por lá, tanto com a cúpula da OTAN, quanto com a guerra contra o Irã, que talvez esteja voltando para a fase inicial de novo.
Vamos ter o Larry Johnson, o Larry the Shirt Johnson, hoje ao meio-dia. Te vejo lá, no Daniel Davis Steve Dive. E você sabe, a gente não tem patrocinadores porque não quer encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.